Olá a todos. Começa agora o novo ano. Podemos antever 2017 como um tempo de grandes acontecimentos, alguns dos quais arriscam sérias implicações sob um ponto de vista profético. Vamos fazer uma breve antevisão àquilo que o ano 2017 nos poderá oferecer de importante. O início do ano será bastante relevante na esfera política. No dia 1 de janeiro, António Guterres iniciou funções como secretário-geral das Nações Unidas, uma entidade atualmente muito pressionada devido a assuntos como a guerra na Síria, o conflito na Ucrânia, a crise dos refugiados na Europa e os acordos climáticos, apenas para dar alguns exemplos. Mas ainda em janeiro, teremos aquele que será seguramente um dos grandes acontecimentos do ano. Donald Trump tomará posse como o 45º presidente dos Estados Unidos da América. A eleição de Trump foi recebida como um choque tremendo, principalmente pelos seus opositores, mas até mesmo por alguns dos seus apoiantes. As semanas após a eleição mostraram que há um país dividido, fraturado, em torno da figura de Trump. A sua postura durante a campanha eleitoral e algumas declarações mesmo depois da vitória nas eleições apenas ajudaram a aumentar esse afastamento. Não menos importante é perceber que a direita americana está a partir de agora em poder da Casa Branca, controlando o Senado, a Câmara dos Representantes, o Supremo Tribunal de Justiça e com grande vantagem nas legislaturas estatais. Isso será certamente um conforto para Donald Trump, mas pode levar a decisões que aumentem a contestação por parte da esquerda política. Basta para isso recordar as promessas de quebra de acordos comerciais e das reformas de saúde de Obama, o protecionismo contra a imigração e o levantamento de restrições de âmbito ambiental, apenas para citar alguns exemplos. Trump prometeu ainda que entre as primeiras medidas estaria acabar com o Estado Islâmico, um assunto muito delicado e que implica vários outros países, nomeadamente no Médio Oriente. Por outro lado, a direita religiosa americana está pouco menos que delirante com a perspectiva de ter Donald Trump na presidência americana. Um exemplo disso é David Barton, um evangélico ativista político, olhado por muitos como um nacionalista cristão. Barton, que defende que a Constituição americana não obriga à separação entre Estado e Igreja, disse ainda antes das eleições que Donald Trump era uma espécie de homem de Deus nesta eleição e a sua vitória seria parte do plano divino. Ele acrescentou que Trump podia não ser o nosso candidato preferido, mas isso não significa que não seja o candidato de Deus para fazer algo que nós não estamos a ver. A juntar a isso, não podemos esquecer que papel poderá desempenhar Mike Pence, o vice-presidente escolhido por Donald Trump, que se considera um cristão, um conservador e um republicano por esta ordem. O jornalista Jeff Charlotte, especializado em assuntos de religião, aponta Pence como pertencente a um grupo de supremacistas cristãos que olham o secularismo como o inimigo da América e que procuram estabelecer uma teocracia ou um regime que Charlotte chama de capitalismo bíblico dirigido por Deus. Sabemos ainda que Mike Pence é a favor da militarização total da América, é contra o aborto e já se manifestou a favor de terapias para a cura da homossexualidade. Pence comparou ainda o Islão radical ao império diabólico da União Soviética. Com estes dados todos, certamente podemos aguardar com alguma expectativa para perceber que papel a religião, nomeadamente cristã, terá no governo de Donald Trump. Na Europa, por sua vez, enquanto o Reino Unido ainda tenta perceber como materializar a saída da União Europeia, 2017 será um ano de eleições em dois importantes países, França e Alemanha. Na França, é já em abril que serão disputadas as eleições que estão consideradas como estando entre as mais importantes da história recente daquele país. É justamente na França que desde há alguns anos temos vindo a assistir ao crescimento da Frente Nacional, um partido de extrema-direita.
Marine Le Pen, líder deste partido, tem vindo a ser apontada como séria candidata a passar à segunda volta das eleições, o que lhe daria sérias possibilidades de ganhar a presidência. O seu discurso nacionalista e anti-imigração, em clara semelhança com o discurso de Donald Trump, bem como as posições anti-União Europeia, são as principais marcas da política de Marine Le Pen. Atualmente, o outro candidato também de direita é François Fillon, cujas posições alguns comentadores entendem como estando bem próximas da extrema-direita. Para já, o Partido Socialista, único partido que poderá fazer frente aos dois candidatos de direita, ainda não decidiu quem será o seu nomeado. Por sua vez, na Alemanha, o reinado de Angela Merkel parece ameaçado como poucas vezes no passado. Apesar do país ser, porventura, o maior beneficiado da crise económica que atingiu o continente europeu, Merkel tem sido criticada pela política de muita abertura aos refugiados e imigrantes, a chamada política de braços abertos. Ainda recentemente, quando um caminhão foi lançado contra as lojas de uma praça em Berlim, o eurodeputado da direita radical alemã Markus Pretzel disse que as vítimas são os mortos de Merkel, acusando-a, portanto, de ser a causadora dos problemas sociais que a Alemanha tem enfrentado nos últimos anos. Martin Schulz também poderá ser um obstáculo para Angela Merkel. O atual presidente do Parlamento Europeu, que não continuará nesse lugar para se poder candidatar nas eleições alemãs, poderá tornar-se um forte concorrente contra a atual chanceler. Curiosamente, vemos que França e Alemanha são os dois países que foram recentemente mais afetados pela questão do terrorismo, que se tornou uma das principais preocupações de cidadãos e governantes um pouco por toda a Europa. Passando agora para o mundo religioso, 2017 promete ser um ano, no mínimo, espantoso. Este ano assinalará o centenário das aparições de Maria, em Fátima, que aconteceram a 13 de maio de 1917. Tal como sucedeu com os seus antecessores, o Papa Francisco não perderá a oportunidade de estar presente nesta importante ocasião, podendo mesmo proceder à canonização de 2 dos 3 videntes de Fátima. São aguardadas centenas de milhares de pessoas para acompanharem a visita do Papa, que deverá, mais uma vez, confirmar a importância de Maria na teologia católica. Contudo, será mais perto do final do ano que podemos esperar por desenvolvimentos impressionantes da história profética. No dia 31 de outubro de 2017, assinalar-se-á o 5º centenário da fixação das famosas 95 teses em protesto contra as indulgências, por Martinho Lutero, um acontecimento que marcou a história como o início da grande reforma protestante. Ora, este seria justamente o momento oportuno para revigorar e reanimar os esforços de protesto contra os enganos do romanismo e suas posições antagónicas para com a Bíblia. Mas não. Por incrível que pareça, o que está previsto acontecer é exatamente o contrário. Os protestantes desistirem do protesto, lançando-se num abraço a Roma que esquece as importantes diferenças que separam, ou pelo menos deviam separar, romanismo de protestantismo. Vejamos, a título de exemplo, o caso dos luteranos, os diretos sucessores de Martinho Lutero. Em preparação para estes 500 anos da Reforma Protestante, luteranos e católicos elaboraram já em 2013 um documento comum com o título Do Conflito à Comunhão, no qual lamentam o sofrimento que causaram mutuamente, mas também demonstram satisfação pelos contributos teológicos de ambas as partes. Este documento prevê ainda uma liturgia comum e a participação de luteranos na missa. Foi por esta razão que, a 31 de outubro de 2016, o Papa Francisco esteve na Suécia, na cidade de Lund, participando em 2 cerimónias conjuntas com a Igreja Luterana. Nestes encontros, um dos objetivos era justamente a preparação para as cerimónias que ocorrerão em 31 de outubro deste ano. Também marcante neste aspecto
é a construção de um jardim ecuménico em Wittenberg, uma iniciativa da Federação Luterana Mundial, igualmente com o propósito suposto de celebrar a Reforma Protestante. Mas quais serão os reais objetivos deste jardim? De acordo com a Federação Luterana Mundial, procuram-se desta forma maneiras de enfatizar a magnitude ecuménica desta comemoração e a sua importância para as relações ecuménicas, ao mesmo tempo que, de acordo com a Constituição Luterana, se confessa a única santa, católica e apostólica Igreja e o compromisso de servir a unidade da Igreja. Até ao momento, aproximadamente 400 comunidades religiosas plantaram simbolicamente uma árvore neste jardim, manifestando o seu compromisso comum nessa unidade ecuménica. Naturalmente que a árvore número 1 do jardim foi plantada pela Igreja Romana. Os últimos anos mostraram como destacados líderes evangélicos se têm mostrado muito receptivos a compromissos com Roma. 2017 poderá ser o ano em que isso é finalmente materializado. E assim, em vários âmbitos, 2017 promete ser um ano repleto de eventos que podem implicar enorme interesse de âmbito profético. Aguardemos para ver o que acontece.